Bom dia a todos. Hoje, continuando a nossa série Enfrentando as Crises em Nossa Vida, e vamos falar acerca de enfrentar o pesar hoje. Na verdade, é uma história, a história que todos nós penso que conheceremos bastante bem, de Lázaro quando adoece e morre, e com as suas irmãs. E só sumariando um pouco a história para aqueles que não conhecem ainda a história, mas basicamente é uma história que fala acerca de um homem a quem Jesus amava muito, chamado Lázaro, e parece que ele está prestes a morrer. Entanto, Jesus se vai atrasando neste processo de aproximação. É bom ver que alguns estão a ver em direto também, hoje calha assim, por uma necessidade, e é bom estar convosco nesta manhã. Mas Jesus se vai atrasando naquela aproximação de Lázaro e por isso decide realmente atrasar-se uns dias. E nesse entretanto, Lázaro vem a falecer. E neste caminho em que Jesus está, Jesus nos deixa algumas lições, porque ao aproximar-se das suas irmãs, Jesus vê a tristeza delas. E eu penso que uma das coisas que nós aprendemos, tem várias lições nesta passagem, João capítulo 11, que vocês podem eventualmente ler em casa. Uma grande lição que nós tiramos aqui é o que diz o versículo 5, Jesus amava Marta e a sua irmã e Lázaro. O facto de Jesus nos amar não significa que Ele nos inibe das dificuldades, dos problemas e das perdas. E as perdas é uma realidade na nossa vida. As perdas, mesmo não são definitivas do ponto de vista de Deus. E essa é uma coisa que eu acho que devemos guardar e vamos ver isso mais à frente. Mas a primeira grande lição é este amor de Jesus. O amor de Jesus não nos retira das dificuldades, nem das lutas, nem dos pesar, nem das perdas, mas o amor de Jesus se manifesta também nesses momentos. E uma outra lição que nós percebemos claramente é o misterioso tempo de Jesus. As coisas não acontecem no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Versículo 9 diz: Jesus respondeu: não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. E quando anda de noite que tropeça, pois não tem luz. A ideia de que quando tu estás com Jesus, Ele vai te dar luz para a tua vida, Ele vai trazer orientação para a tua vida, Ele vai mostrar o caminho que tu deves seguir. E eu acho que isso é uma das coisas interessantes, é que com Deus não existe perda de tempo. Quando tu caminhas com Ele não tens perda de tempo, mas Ele vai orientar os teus dias. Sabemos que nesta história, mais à frente, nós percebemos que este atraso de Jesus leva a que Lázaro venha a morrer. E Marta se vira para Jesus. Jesus diz a Marta: teu irmão vai ressurgir. E Marta lhe diz: eu sei que vai ressurgir na ressurreição do último dia. E Jesus lhe responde: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Ou seja, as perdas com Jesus, quando tu caminhas com Jesus, as perdas nunca são definitivas. Ou seja, a morte não é o final de tudo. A morte é simplesmente um episódio da vida. E era preciso que Marta entendesse que mesmo que mesmo que Lázaro tivesse morrido, e ele haveria de ressuscitar. Ou seja, na verdade, não é algo definitivo a morte de alguém. E quando nós temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, isso é simplesmente uma passagem. Mas há a perda. Isso não vamos esquecer. É sobre isso que estamos a falar, sobre as perdas, não é? Talvez tu tenhas perdas que guardas na tua memória, por mais dolorosas tenham sido, não é? A minha última grande perda foi a da minha mãe. E eu recordo como se fosse ontem, não é? As perdas são sempre difíceis.
E neste episódio que lemos acerca de Marta e de Maria e de Lázaro, é interessante que Marta e Maria levam Jesus mais à frente. E diz assim: E Jesus, vendo-a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Um dos princípios que percebemos também nas nossas perdas, ainda que do ponto de vista de Deus nunca sejam definitivas, é o facto de que Cristo está conosco a chorar e verdadeiramente a sofrer conosco. Muitas das grandes perguntas das pessoas mas onde é que Deus está no meio do sofrimento dos homens? E há uma história acerca de um pastor da igreja alemã que foi preso com os nazistas, pelos nazistas, por causa da sua fé em Jesus e da sua convicção e declaração dos princípios cristãos. E por isso este homem chamado Bonhoeffer estava preso e lhe questionaram muitas vezes: mas onde é que Deus está no meio do sofrimento? E Bonhoeffer respondeu: Deus está aqui comigo no meio do sofrimento. E Deus está no meio do nosso sofrimento, onde nós estamos, no mais profundo da nossa vida. Há 9 meses atrás eu experimentei isto na minha vida pessoal com a minha esposa, quando descobrimos que ela tinha cancro. Percebemos uma coisa muito clara, que eu sempre tenho vivenciado em minha vida, é que Deus nunca se ausenta do sofrimento do ser humano. Ele está connosco. E Jesus estava no meio do sofrimento e diz que o seu espírito se comoveu e ficou profundamente perturbado. Uma coisa, a última lição que eu gostaria de deixar convosco nesta manhã é a lição do versículo 40, que diz assim: E eu então disse: Jesus, não te disse que se tu queres verás a glória de Deus. Deus manifesta a sua glória também no nosso sofrimento. Ele manifesta a sua glória no meio da nossa dor. Ele manifesta a sua glória no meio dos tempos difíceis da nossa vida. No meio do pesar, no meio das perdas, no meio do sofrimento. Lembra-te, Cristo nos ama. Lembra-te, o tempo de Cristo é sempre o tempo oportuno. Lembra-te, o pesar, ou a morte, a perda não é o final de tudo. É simplesmente uma passagem para um novo momento. E finalmente, tenho uma expectativa de que, mesmo no meio do pesar, no meio das perdas, no meio do sofrimento, Cristo vai manifestar a sua glória. E as maiores lições que tu e eu temos na nossa vida, os maiores momentos em que nós vemos Deus agir em nós, não é certamente nos tempos mais bons da nossa vida, é nos tempos de maior pesar. Por isso, alimenta a esperança em teu coração, alimenta a esperança na tua vida, alimenta a esperança na tua alma, que o final não chegou. Pode haver um intervalo, mas o final está a ser descrito por Deus. Que Deus te abençoe, tenha um dia abençoado, continua olhando para Jesus e não desesperes, porque Ele é o Deus de toda a esperança. Fica bem, fica com Jesus.